Malaquias, capítulo 3, versículo 5. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva, e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Raça humana, se converta para vocês não ir para o tormento eterno, que o Criador ele vai dar a todos que não se arrepender. Eu sei que a raça humana não vai se arrepender, eu estou me dirigindo a todos, mas não é esperando todas as pessoas se converter não, que não vai. É na esperança de converter alguém, aqueles que há de se salvar. Porque a Escritura já avisa que a raça humana não vai se arrepender, vai continuar na rebelião até o fim. Porém, tem aqueles que vai se arrepender e vai se salvar. À medida que o fim se aproximar, aquele que perseverar até o fim vai se salvar. Então, raça humana, se converta. O Criador, ele existe. Não pense que morreu e depois disso já não importa mais, acabou. Não pense assim não. Isso é um engano. Vocês estão pensando errado. Depois da morte tem o julgamento. Como também, raça humana, vocês que estão em outras religiões falsas, né? Que tem alguma falsa esperança. Eu digo falsa porque é falsa mesmo. Quem não se converter vai para o lago de fogo. Ou seja, abandone sua religião e se converta ao Criador. Pratique justiça e deixe a injustiça, que é isso que o Criador quer. Que a gente, tudo que for fazer, puxe pela razão, pelo cérebro. Faça o que é certo. O Criador ele não quer que a gente seja cabeça feita como esses cristãos, né, que pensam que estão salvos só porque eles se congregam. Porém desprezaram, né, parte das Escrituras, partes, né, importantes que não pode desprezar. Que é se separar de vocês mesmos, não crentes. Se vocês se converter, tem que se separar, para não ser derrubado, não ser contaminado. Tem que se separar e se tornar estrangeiro aqui nesse mundo. Se converta. Saia do domínio do diabo. Vocês são escravos do pecado e escravos também do diabo. O diabo ele já organizou tudo aí, esse sistema, né, no mundo, onde as pessoas ficam presas, desde criança até a morte. As pessoas morrem em rebelião contra o Criador, sai de criança, da fase de criança, entra na fase de adolescência, já na rebelião contra o Criador. É sensualidade, é idolatria. Como principalmente vocês católicos, abandonem essa religião católica do diabo. Puxe pela razão de vocês, não vá por cabeça dos outros não. Puxe pelo cérebro de vocês homens e mulheres. Puxe pelo cérebro de vocês. Veja que é uma religião libertina, que permite vocês fazer o que vocês querem. Então fica claro que isso aí é uma religião falsa, não é do Criador. Vocês fazem o que vocês querem. Aí depois vocês vão morrendo, vocês católicos, os parentes que ficam rezando missa. Isso é mentira. Se arrependam. Essas pessoas que estão morrendo estão indo tudinho para o inferno. Se arrependam. Não vá para o mesmo lugar que os parentes de vocês estão indo, não. Os pais, avó, irmãos. Não vá não. O inferno é fundo e largo, cabe todo mundo. Não vá se confiar porque é muita gente que está assim em rebelião. Não se confie nisso aí não, que o inferno é fundo e grande, cabe toda a humanidade. E lá o tormento é eterno. Não tenha medo da Escritura não, porque eu enlouqueci
algumas vezes, não quer dizer que vocês vão enlouquecer, não. Não foi por causa da escritura que eu enlouqueci, não. Porque já tem pessoas que pensam assim, inclusive teve alguém que me disse isso, que eu enlouqueci porque eu li Apocalipse. Não, é mentira. É mentira. É porque a luta do crente é contra os demônios me enlouqueceram, para eu parar na caminhada, né? Para eu não me salvar, porque eu saí do domínio deles. Vocês estão aí em paz, não crentes, e também vocês falsos crentes, porque vocês estão na mão da serpente. Ele não vai nem se preocupar, não. Vocês já estão na mão deles, caminhando para o inferno, junto com ele, porque ele também, Satanás, vai ser atormentado para sempre. Então o Criador, ele avisa em vários lugares na Escritura que vai vir o julgamento. Aqui mesmo, como eu li na leitura, né, fica claro que todos os injustos, né, o Criador ele vai punir, tanto aqui, né, fala aqui como na Escritura. Fica claro que a injustiça vai ser punida. Como ele diz aqui, contra os que defraudam o jornaleiro. O jornaleiro é o trabalhador. Quem defrauda é o patrão injusto, por exemplo. Às vezes a diária é um valor, ele vai diminuir. Se aproveita também do trabalhador. E sem justiça vai ser castigado no inferno. O que tem de gente aí se aproveitando dos trabalhadores. Então vocês mesmos, patrão e funcionário, analisem o que eu estou dizendo, que a pregação aqui é para todos. Se arrependa, o Criador, ele vai cobrar tudo. No dia do julgamento vai ser aberto os livros. Toda a nossa história vai ser aberta. Desde que a gente nasceu até a hora da morte vai ser mostrada para ninguém negar nada. Lá no dia do julgamento, ninguém vai negar nada, dizer assim, não, eu não fiz isso aí não, porque lá o Criador vai é mostrar o que a gente fez. Não é perguntando se a pessoa fez não. Como aqui, por exemplo, esses advogados vai mentir para soltar criminoso. Vocês aí, vocês advogados corruptos, lá vocês vão ser castigados eternamente. Se vocês não se arrependerem, de lá vocês são condenados. Se arrependam. Aqui o ser humano vive distorcendo a justiça para soltar criminosos, como os advogados, por exemplo. Ou então falso juiz, mas lá é condenado. Se arrependam, vocês juiz, advogado. Todo mundo, naquele dia lá, todo mundo vai ser julgado pelo Filho do Criador. Se arrependam, raça humana, abandonem suas religiões, que todas elas são falsas. A verdade é a Escritura. A Escritura ela é exclusiva, ela é única. Ela é única. O Criador ele é santo e ele aborrece a injustiça. E você que se converter, não vá para esse cristianismo não, não vá para as igrejas não, que essas igrejas não servem ao Criador não. E já coloque no coração, você que se converter, né, coloque no coração, digo, ser estrangeiro aqui, não busca alegria não, não se converta pensando assim, agora eu vou melhorar de vida, eu estou sofrendo aqui agora, eu vou me converter para eu me casar, trabalhar, não coloque isso no coração não, você vai se desencaminhar, você vai seguir esses cristãos, que é o mesmo que esses cristãos buscaram. A gente tem que se converter para procurar agradar o Criador, escapar do inferno, porque aqui quem governa é o diabo. E a partir do momento que a gente se converte, os demônios já vai procurar desviar a pessoa, usando os falsos crentes, que está aí cheio, esses cristãos, principalmente esses pentecostais. Cuidado também, você que se converter, cuidado com esses pentecostais falando em línguas, ou seja, que diz que tem que que precisa ser batizado no Espírito Santo, aí eles ficam fazendo aquele som. Cuidado. Foi por isso que eu enlouqueci a primeira vez, fui querendo ser batizado, fui enganado. Não busque falar em línguas não, o Criador quer que a gente pratique a justiça e seja santo. Então, naquele dia do julgamento, o Criador vai punir os judeus, que foi quem primeiro se desviou, recebeu a lei, o Velho Testamento, e não obedeceu, mataram o Filho do Criador, eles vão ser punidos também. Naquele dia ninguém escapa do julgamento. Todos vocês religiosos, vocês vão ser julgados, hinduísta, espírita, né? Feiticeiro, todos vai prestar conta com o Criador e vai receber a condenação eterna. Lá o choro, a dor é para todos sempre, as chamas eternas. Se converta. Analise o que eu estou dizendo. Analise. Puxe pela razão, não vá pelos outros não. Porque os outros, os colegas de vocês mesmos, eles vão sempre apresentar a escritura distorcendo, para que vocês não se convertam, que é para ficar todo mundo junto.
Observe se não é assim quando eu estou dizendo, como um não crente, quando ele vai falar de um crente, ele já fala negativamente, que é para todo mundo ficar do jeito que está, no pecado. Mas tudo está indo para o inferno, não siga eles não, porque né, a gente tem falha. E Satanás também vai fazer por onde vocês vejam falha de nós, servos do Criador. Já para vocês não se converter, ele vai vir tentar tirar a semente. E como é que ele tira? Uma das maneiras, né, é mostrar o defeito da gente e também distorcer. Eu sei que ele distorce também a escritura. Mas também fazendo com que uma falha de um servo dele chegue até vocês, para vocês analisar pela razão e dizer, desprezar. O diabo ele atua desse jeito. Todo mundo está nas mãos dele, eles são espíritos. Ele mora em vocês mesmo, não crente, influenciando os pensamentos, e vocês nem percebem isso. Então, se arrependam, escape do inferno, não compensa. Eu sei que é prazeroso o pecado, mas não compensa. Quantas pessoas não já morreu de velho no pecado? Já foi para o inferno, passou, passou. Agora vai gritar de dor para sempre no inferno. Então não compensou não, né? É sinal que um dia a pessoa envelhece e morre. Não compensa. Puxe pela fé, invoca ao Criador, faça o teste. O Criador ele existe, você mesmo que se converter. Faça o teste, dobra o joelho, invoque ele em pensamento que ele vai te responder. Cuidado com os demônios, cuidado que os demônios também estão aí. Atuando e escutando a oração para tentar confundir. Mas você observe que o Criador ele vai ajudar. Se você praticar justiça e misericórdia, que é isso que o Criador quer. Não é que a pessoa se congregue, não. Como esses cristãos fizeram. Faça o teste. Coloque no coração, vou me endireitar, vou praticar justiça e misericórdia. E ao mesmo tempo invoca ao Criador quando precisar de ajuda. Você vai ver as pessoas chegando para te ajudar. Quando você precisar. Não é fazer amizade, não. Agora tenha cuidado. Quando for ajudado, se afaste. Porque também, ao mesmo tempo, também, essa mesma pessoa que vai ajudar você vai servir de laço também. O inimigo também vai usar depois a mesma pessoa. A mesma pessoa que ajudar vocês, o inimigo também vai usar depois também. Que é assim, a humanidade inteira está à disposição do diabo e do Criador também. O diabo usa todos. Como também, quando a pessoa estiver precisando de um aperto, o Criador usa também quem ele quer. Também. É desse jeito. Faça o teste. Vocês mesmo, o Criador, ele conhece até o pensamento. Dobra o joelho e faça o teste. Pratique justiça e misericórdia. Puxe pelo cérebro. Que você vai ver que o Criador ele existe. Você vai receber a ajuda. É a prova que ele existe. E outra prova que o Criador existe é as coisas criadas, a terra, o mar, o céu e tudo que neles existe. É a prova. Naquele dia, só isso aí o Criador condena todo mundo. Não tem como alguém naquele dia dizer assim, eu não sabia que o Criador existe. Condena, tá aí a prova. Quem criou? Ninguém. Quem criou foi ele, né, o Criador. É a prova que ele existe. Então os judeus primeiro se desviaram do Criador, estão em rebelião, e agora esses cristãos também. Esses cristãos eles estão em rebelião. Desprezaram o Criador, né? Eles colocaram o dízimo na nova aliança e construíram essa ruma de igreja, porque tem que falar no dízimo, tem que falar. Só tem essa ruma de igreja porque eles colocaram o dízimo que não tem, eles colocaram, eles botaram. Veja, esse cristianismo aí é fundado na mentira, no engano. Toda mentira vem da serpente. Puxem pela razão no que eu estou dizendo, avaliem o que eu estou dizendo, vocês, homens e mulheres, puxem pelo cérebro. Se não só tem essas igrejas, não é porque eles pedem dízimos e oferta. Pronto. Só que não tem dízimos e oferta, não, isso é mentira. É uma forma que eles encontraram de ficar no controle de vocês e viver no luxo. O apóstolo Paulo, ele trabalhava fazendo tenda, trabalhava com as mãos já para pregar de graça. E o apóstolo Paulo foi um homem escolhido pelo Filho do Criador. Não foi como esses obreiros aí não, que foram ungidos por outros pastores falsos. Analise o que eu estou dizendo. Esses pastores aí, quem ungiu eles foi outros pastores falsos, deles que já morreram. Mas quando morre, já deixou ungido várias obreiras. É diácono, é presbítero, é evangelista, é pastor, é apóstolo, é bispo. Que vai depender do ministério. Tem ministério que o líder é um apóstolo, tem um ministério que o líder é um bispo. Agora, tudo seguindo o mesmo sistema, pedindo dízimos e oferta. Mentira, isso aí é engano.
se desvie desses cristãos. Não se junte com essas ovelhas não, que elas vão levar vocês para as igrejas e vocês vão ficar nas mãos desses mercenários que estão em rebelião contra o Criador. Desprezou a santidade e focaram nos dízimos e nas ofertas em se congregar. O Criador, gente, ele quer santidade, a pessoa vir praticar justiça. Tudo que a pessoa for fazer, a pessoa puxa pelo cérebro. Porque quando a pessoa vai fazer uma coisa, tem duas opções. O que é certo e o que é errado. A pessoa vá pelo que é certo, vá pela consciência. Pela palavra e pela consciência. Primeiro pela palavra, mas também pela consciência. Que é pela razão que a pessoa conhece o que é certo e o que é errado. Eu estou dizendo aqui, se na Bíblia não tem dízimos e oferta, e está essa ruma de igreja pedindo dízimos e oferta, então pela razão é o quê? É mentira, está errado, era para não pedir. Então puxar pela razão é isso aí. Se o apóstolo Paulo, que era homem escolhido pelo Filho do Criador, ele pregava de graça para não ser pesado, aos irmãos, ele fazia tenda, trabalhava fadigado, trabalho pesado. Eu vou ler aqui os versículos que eu já separei para mostrar. O apóstolo Paulo, não era esse mercenário aí não, que só fica só, né, recebendo dinheiro, né? Mas não prega a verdade, não prega a santidade, não repreende nem eles mesmos. Nem eles mesmos, essas ovelhas estão na cara. Então você que se converter, né? Quando precisar, se vê alguém que está servindo ao Criador, vá para a casa do irmão, de uma irmã, procurar sobre um assunto que você não sabe. Terminou, volte para sua casa e se aquiete. Não fique procurando igreja não, que esse cristianismo nenhum serve ao Criador. Não procure não, você vai ser enganado. Eu já antecipo para vocês, não tem nenhuma igreja verdadeira. Caia fora, se desvie, não se iluda. Porque se você for querer agradar, ou seja, se você for buscar deleite, você vai topar logo uma ovelha que vai querer casar com você. Um homem, uma mulher, esses cristãos carnal. Tudo aí querendo casar, esses solteiros buscando casar. Vai derrubar logo vocês. Assim, você vai casar logo com uma ovelha mundana carnal. Aí pronto, você fica misturado com eles. O que eles focaram é casamento. O que eles focam é coisas carnais. É casar, é dízimos e oferta, é tem que ter pastor, tem que ter igreja. Não, o Criador não quer isso aí não. Vocês, feiticeiros, caia fora desses demônios, eles são demônios. Vocês que consultam espíritos adivinham, todos são demônios. Só tem demônio nesse mundo. Todos esses espíritos aí enganando, baixando nas pessoas, todos são demônios, porque eles vêm disfarçados. Todos são demônios, são os mesmos que baixam na feitiçaria, baixam no espiritismo, baixam nessas pessoas que recebem para as pessoas fazer perguntas e eles respondem. É os mesmos demônios em rebelião contra o Criador, levando multidão para o inferno. A minha intenção é livrar vocês do lago de fogo. A minha intenção e desejo é que vocês se arrependam e saiam do domínio desses demônios. Então eu vou ler aqui os versículos que mostram que o apóstolo Paulo, homem escolhido pelo Filho do Criador, ele trabalhava para não ser pesado a ninguém, ou seja, ele não recebia dízimo de ninguém não, nem oferta de ninguém não, né? Trabalhava e pregava de graça para não ser pesado. Ele tinha autoridade, porque ele era um pregador, mas ele não usou. Esses mercenários aí, nenhum tem autoridade, nenhum. Não tem dízimo, eles colocaram e ele não repreende o dízimo de oferta, então ele já não tem autoridade. Qual é o pastor desse aí que tem autoridade para pedir alguma coisa? Primeiro que não precisa, né? A Bíblia já chegou. Segundo, quem é? Nenhum foi escolhido pelo Filho do Criador, não. Eu estou falando do apóstolo Paulo porque ele foi escolhido pelo Filho do Criador e pregava a verdade. Então aqui, primeiro aqui, em segunda carta do apóstolo Paulo. Aqui, as mesmas cartas do apóstolo Paulo, dele mesmo. Capítulo 3, eu vou ler o versículo 8 e 9, diz assim:
nem de graça comemos o pão de homem algum, quando ele estava pregando o evangelho, né? Mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Então, esse trabalho aqui, fadiga, era fazendo tenda. Ninguém pensa que aqui era ministério de palavra com esses mercenários aí, não. Fica se esforçando. Deles que saem de um país para ir para outro país levar esse falso evangelho. Não, nesse esforço vão aí não. Esse esforço e fadiga aqui era fazendo tenda, trabalhando noite e dia. Quando ia pregar, pregava de graça. Eu já estou dizendo isso aqui abertamente, explicando, já para desmascarar esses pastores. Deveria trabalhar por fora, em outro serviço honesto. Quando fosse pregar, pregasse de graça e pregasse a verdade. Se levantasse logo contra os dízimos e oferta que não tem. Se levantar contra esse sistema satânico, cristianismo, sistema satânico, que Satanás colocou esses obreiros para ficar no controle da fé do povo. Se perde pastores e ovelhas. É um sistema bem organizado. Então, como eu li, trabalhando com fadiga, noite e dia, para não ser pesado aos irmãos. Não ser pesado significa assim, ele não queria receber nada, para não ser custoso aos irmãos. Ele pregava de graça e pregava a verdade. Hoje, a Bíblia já está aqui à disposição, né? E aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 3, mostra que o apóstolo Paulo, ele trabalhava, era fazendo tenda. Aqui, diz assim, e como era do mesmo ofício é trabalho, como era do mesmo trabalho, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Ou seja, o trabalho deles era fazer tendas. Aqui em 1 Coríntios, carta também do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículos 11 e 12. Eu vou ler. Diz assim, até a presente hora sofremos fome e sede. Estamos nus, ou seja, com falta de roupa. E recebemos bofetadas. E não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Olha lá aí falando de novo que ele trabalhava fazendo tenda com as mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Conta até aqui. Então, gente, se arrependa, escape do inferno, o tormento lá é eterno. Já tem cristão aí dizendo que não tem inferno não, veja. O ponto que chegaram esses falsos crentes, desprezar a Escritura, né? O ponto de desprezo para com a Escritura. Se arrependam, gente. Se arrepende e se separe. Se separe para você não ir para o inferno junto com seus colegas mesmo, com as pessoas aí do mundo. Que está tudo caminhando para lá. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, seus tios, suas tias, seus avôs, bisavôs, tudo caminhando para lá. E cada um vai prestar conta individual. Não queira ir para o inferno porque sua mãe foi, não, ou está indo, não. Tipo assim, esses católicos, seus avôs já foi pro inferno nessa religião católica, não queira seguir não, que eles já morreram porque eles morreram na rebelião. Já morreram na rebelião, sendo enganados por os padres, pelas freiras, obreiros da serpente.
Vocês que estão aí transando sem ser casado, né? Namorando, transando, largue isso aí, porque os fornicador, isso é fornicação. O Criador vai jogar no inferno os fornicador, que tem de gente fornicando, porque agora tem, ou seja, porque tem a camisinha, o que tem de gente fornicando, todas essas pessoas estão indo para o inferno, gente. Se arrependam. Se arrependam, desperte, puxe pela razão, pelo que eu estou dizendo. E se separe. Se vistam decentemente, calça comprida decente, blusa de manga comprida decente, e se separe. E esteja pronto para, quando for envolvido numa contenda, dizer a verdade, que essas pessoas estão caminhando para o inferno por causa das obras más deles, da safadeza deles, libertinagem. Esteja pronto para ser aborrecido. Se arrependa, escape do inferno. A raça humana inteira está caminhando para lá, para o tormento eterno. O Criador ele vai julgar pela justiça. Punir todos os injustos. Se arrependam, adquiram a Bíblia, leia. Não se deixe levar pelo carisma desses falsos crentes, não, que chega sorrindo, dá na paz. Não se deixe levar, não, que eles vão levar vocês para as mãos dos mercenários, dos pastores, né? Que eles estão nas mãos dos mercenários. Eles estão felizes assim porque eles gostam das pregações desses obreiros falsos, ungido por outros obreiros falsos. Não foi escolhido pelo o Messias, não. O apóstolo Paulo foi escolhido pelo Messias. Agora esses obreiros mercenários, nenhum deles. Porque se fosse, pregava de graça contra esses pastores mercenários. Então não pregou, é falso também, né? Tudo igual. Tenha medo do Criador, tenha medo. É horrível cair nas mãos do Criador, o tormento é eterno. O rico lá em tormento, né? A parábola que o filho do Criador falou, diz que ele desejou, pediu para Lázaro molhar a ponta do dedo e chegar na língua dele, que ele estava atormentado em chamas. A coisa lá é séria. Se arrependam, sai do curso desse mundo, né? Curso desse mundo dirigido pela serpente. Prende as pessoas desde de criança até a morte nesse sistema. As pessoas entram logo nessas escolas aí, tudo no controle de Satanás. Quando sai, vai trabalhar tudo no domínio de Satanás. Tudo isso aí tem a injustiça. Analisa o que eu estou dizendo. Se não está a injustiça, a corrupção na política. Ensinos, rebelião contra o Criador. Misturou tudo, as religiões, estão misturando as religiões. E aquela que não se mistura, mas também é do diabo também, estou me referindo ao Alcorão. Do diabo também. A serpente enganou Maomé. É uma doutrina diabólica, já contra a luz, contra a escritura. Porque eles negligenciam a escritura. Então estão sendo enganados, caminhando para o inferno todos os muçulmanos. Como também todos os judeus caminhando para o inferno porque negam o Messias, não crê. Estão sendo enganados também pela serpente. Se arrependam, raça humana, se arrependa. Morra para esse mundo. Quem governa aqui é Satanás. Se separe. Só faça amizade com um irmão se você vê que esse irmão está querendo agradar o Criador, está querendo ser santo. Se não, não se misture não. Vai caminhando sozinho mesmo. Se desviando dos falsos crentes e se desviando dos não crentes. Conversando só o que precisar para resolver. Mas não fazendo amizade.